Bom dia. Bom dia. Firme? Bom dia. Vamos lá então, gente. Já deu o horário. Aí a gente vai tá gravando mesmo. E conforme o pessoal for entrando, eles vão acompanhando, né? Deixa eu só colocar a sala de espera aqui no... O pessoal for entrando, eles vão acompanhando, certo? Hoje a gente vai continuar o conteúdo, né, da semana passada, Teorema de Pitágoras. Ele é amplo, alguém falou alguma coisa? Qualquer dúvida é só me falar, tá? Ele é bem amplo, né? A gente já viu aí algumas aplicações do teorema, a gente viu um pouquinho sobre história, descobrimos algumas polêmicas sobre Pitágoras, né? Sobre a falta de registro sobre Pitágoras em si, né? Mas reforçamos que a escola pitagórica ela realmente existiu, que existem registros disso, né? Então, a gente continua aqui, agora a gente vai falar um pouco sobre os triângulos pitagóricos, tá? Triângulos pitagóricos, assim como o Teorema de Pitágoras ele possui muita aplicação, os triângulos pitagóricos são sempre muito, o pessoal sempre recorre muito a eles. Então, vou ler um pouquinho aqui com vocês e depois a gente vai para algumas aplicações. Alguns triângulos retângulos têm lados inteiros, né? Então, o triângulo ele pode ter medidas quaisquer, né? Mas os triângulos retângulos eles precisam ter essa relação pitagórica, certo? E quando eles são inteiros, a gente chama aqueles triângulos retângulos que têm os lados inteiros são chamados de triângulos pitagóricos, certo? Então, como assim? Se ele é um triângulo retângulo e os valores são 3, 4, 5, 5, 12, 13, né? Não são 3,1 ou 3,2, esses triângulos retângulos são chamados de triângulos pitagóricos, certo? E quando eles são primos, como por exemplo 3, 4 e 5, todos esses valores, né, eles são primos entre eles. Como assim primos entre eles? Eu não consigo gerar o número 4 a partir do 3 e do 5. Eu não consigo criar uma relação aí entre eles. Então, eles são primos entre eles. Nesses casos, quando ele é um triângulo pitagórico e as combinações entre eles são primas, né? Eles são primos entre eles são triângulos pitagóricos primitivos, tá? Já vão anotando já vão destacando isso aí, tá, gente? Porque daqui a pouquinho a gente vai resgatar isso. Então é importante vocês terem pelo menos aí um destaque aí nas anotações de vocês, tá? Gabriel tá pedindo pra você aceitar ele, Roberto. Gabriel, fala para ele cancelar a solicitação e enviar de novo, porque aqui não está aparecendo para mim. Acabei de aceitar o Elvio aqui. O Elvio está entrando aí agora. Roberto, Oi. deixa eu te falar. Eu vou precisar sair da aula 9h30,
que eu vou ter que ir lá em Goiânia, que minha mãe tem consulta. Tá tudo bem? Tá, é de rotina mesmo, só que ela faz acompanhamento lá. Ah, beleza. Então tá bom, tranquilo. Eu vi aqui agora sua mensagem, Gabriel, então que bom. Eu não estava com a tela aberta nos participantes, agora que eu estou abrindo aqui, eu estava na sala de espera. Beleza, Andressa, vamos tentar então focar aqui na questão do conteúdo, depois os exemplos eles são realmente mais tranquilos, porque não é novidade, né? Só a gente precisa reforçar aí para resolvermos algumas questões. Mas vai dar tempo. Então, os triângulos pitagóricos e os triângulos pitagóricos primitivos, tá? Como assim, né? Por exemplo, o triângulo 6, 8 e 10, ele é pitagórico, mas ele não é primitivo. Por quê? Porque eu consigo reduzir ou simplificar, né, esses valores. São todos pares. Então, eu poderia dividir todos por 2. E aí ficaria 3, 4, 5. Né? Ou no caso do 10, 24 e 26 também. Né? Poderia ser 5, 12 e 13, assim como aqui em cima. Então, eles não são primitivos por quê? Porque já existe uma combinação com essas mesmas relações de valores sem ser esses, né? Como assim? Por exemplo, se a gente segue essa lógica aqui, a gente poderia pensar em outros valores que formam um triângulo pitagórico, mas eles vêm a partir desse. Então, esses aqui são os primitivos. Qualquer valor que é proporcional a esses não são mais primitivos. Primitivo é um só uma combinação possível é primitiva, né, para cada um desses valores aqui. Aí, o livro, o material de vocês, traz algo interessante, que ele traz aí uma tabelinha de como vocês podem chegar nos triângulos pitagóricos. Achei isso muito interessante. Ele fala para a gente escolher dois números inteiros positivos, quaisquer m e n, de forma que um seja maior do que o outro, e eles são primos entre eles e de paridades diferentes. O que significa isso, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. 1, 2, 2, 3, 1, 4, 3, 4, 2, 5 e 4, 5 são exemplos possíveis. Por quê? Porque eu não consigo gerar um a partir do outro, né? Por mais que eu consiga gerar o 1 e o 4 aqui, um em relação ao outro, eles possuem paridades diferentes. Como assim? Veja bem, ó, quando eu tenho um número que é ímpar, o outro é par, certo? Então, eu não consigo reduzir os valores simplificando por 2 ou por 3, tá vendo? Então, por mais que o 4 seja par, o 5 é ímpar. Então, eu não consigo simplificar o 4 com o 5 e o 5 ao mesmo tempo. Então, são exemplos de valores com paridades diferentes, tá? Aí, o que ele fala? Que ele traz uma regrinha e a gente constrói os lados da seguinte maneira. Gente, destaca isso aqui, por favor. Isso aqui vai ser importante para vocês. Por que é importante? Porque com essa regrinha, com essas 3 regrinhas aqui, vocês não precisam mais decorar os valores 3, 4, 5, 5, 12, 13, para saber se o triângulo ele é ou não pitagórico, né? Se ele é ou não retângulo, por exemplo. Então, apenas com os valores, vocês já vão conseguir concluir a partir dessas regras aqui, ó, que se o triângulo é ou não retângulo, por exemplo. A gente já viu aí, inclusive, enquanto a gente estava nas aulas presenciais, lá na escola ainda, no colégio, a gente via problemas em que a gente tinha que pegar esses valores e desenhar, né, para fazermos aí algumas verificações. Com essa regrinha aqui, vocês não precisam desenhar mais, né? Eu acredito que seja uma boa, porque o cálculo em si, pelo que eu percebo, vocês não têm tanta dificuldade. A dificuldade maior está na interpretação, né? Então, se a gente puder evitar o desenho, evitar a interpretação no sentido do desenho, eu acho que vocês vão ter aí uma vantagem. Como que funciona? Eles pensam em valores, assim como esses exemplos aqui, e aplicam as regras, né? M ao quadrado mais n ao quadrado é a hipotenusa. 2 vezes um valor vezes o outro é um dos catetos, e um valor ao quadrado menos o outro ao quadrado é o outro cateto. Então, como assim, né? A é hipotenusa, B é um cateto e C é outro cateto. Isso aqui é um triângulo retângulo. Um triângulo aí, inclusive, pitagórico, tá? Depois a gente vai ver algumas aplicações disso, né? Mas olha só que interessante. Se vocês aplicarem o teorema de Pitágoras para qualquer um desses valores aqui, ó, para esses triângulos,
ele vai bater, vai dar certo, né? Então, todos esses triângulos aqui são triângulos pitagóricos, né? E se ele é pitagórico, ele também é retângulo, certo? Então, a partir dessa relação de triângulos pitagóricos, vocês conseguem descobrir aí vários triângulos retângulos possíveis apenas aplicando essas regrinhas, sem ter que desenhar esse retângulo, sem ter que projetar isso, né? Só aplicando a regrinha. E ela tem uma certa lógica, né? É como se fossem os valores ao quadrado, né? A soma dos valores ao quadrado, pegar a hipotenusa, que é o maior valor, um valor intermediário, que É isso. o seu áudio está ativado. Peraí, pronto, resolvi. O B, que é 2 vezes uma medida vezes a outra, né? E depois o C é a diferença dos quadrados. Então, não é tão difícil assim de lembrar dessa regrinha aí. Vamos para um exemplo aqui, que o que a gente já sabe, né? O que a gente mais usa é o 3, 4, 5, né, que é o mais famoso de todos. As medidas dos lados de um triângulo retângulo formam uma progressão aritmética. Se x é a medida do menor ângulo interno desse triângulo, o valor da tangente de x é... Né? Olha, então qual que é o problema? Ele falou para a gente que o x é a medida do menor ângulo interno. Então, eu tenho um triângulo, eu tenho 3 ângulos internos. O menor dos ângulos internos é x. E aí ele fala o seguinte, já que ele é um triângulo retângulo, a gente consegue concluir algumas coisas. Por exemplo, um dos ângulos é um ângulo reto, né? X sendo a menor medida, o outro valor, né, o que a gente não conhece, é quanto, gente? Alguém fala para mim, por favor. Em um triângulo retângulo, se x é um ângulo, qual é o valor do outro ângulo? Ativem as câmeras, por favor. Deixar as câmeras ativadas, tá? Se x é um ângulo e é um triângulo retângulo, então o outro ângulo é 90 graus. Então, o ângulo que falta é quanto? Anota aí, né? Eu tenho 90 graus, eu tenho x. Fala de novo, Andressa. 180 menos 90 e menos x. Isso, então 90 menos x, porque 180 menos 90 é 90, o outro ângulo é 90 menos x. Perfeito? Verdade. Professor, Oi, Pedro. eu não consigo ativar minha câmera, porque primeiro eu tô passando muito mal, então eu tô do jeito mais confortável possível, que significa sem camisa e por aí vai. E segundo que tá muito escuro aqui e machucando minha vista. Eu tô bem doente mesmo, saca? Ô, Roberto, eu vou trocar, eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Beleza, Letícia. Não sei, professor. A gente tava com suspeita de que era Covid, mas não fez teste nem nada, não. Só que eu tô bem zoado mesmo. Entendi. Não, fica bem aí, melhoras. Beleza, obrigado. Vai no postinho. Fazer teste rápido. Não tem teste ainda. Minha mãe já tá procurando isso tem mais de semana. Nossa vizinha é enfermeira, ela tá informando a gente pelo WhatsApp quando vai chegar. A gente tá procurando tem um tempão, velho. Teste rápido não tem. É bom, realmente é bom procurar atendimento, né? Porque é orientação agora, né? O pessoal acabou dando várias orientações, às vezes era para esperar em casa, mas a orientação da vez agora é realmente para procurar aí algum atendimento, né? Até para A situação, professor, é que até agora só atingiu, tipo, garganta, nariz. Eu fiquei um pouco com os sentidos mais retardados, mas foi só isso, tá ligado? Aí estavam dizendo assim, não, você tem que ter febre pra fazer teste, coisa do tipo, saca? Eu ainda não tive febre. Isso é ruim, né? Porque às vezes você tem um sintoma ou outro que está relacionado com a Covid, pode não ser a Covid, mas às vezes você deixa de ter algum sintoma e está com a Covid, né? Então, é difícil. Exatamente. Mas e a questão da sua respiração? Como é que está a sua respiração? Então, até o momento estava tudo normal, mas hoje eu acordei com o peito mais dolorido, como se estivesse, tipo, bem na região do pulmão aqui, como se estivesse meio apertado, sabe? Sei. Mas até então, problema de respiração, dificuldade, até o momento, não. Só que eu tô com medo, isso pode acabar piorando de uma hora para outra. Entendi. Vai na Vital eles fazem o teste sem estar com febre.
Não, Teve. eu fui na Vital, fizeram um teste meu, mandaram eu lá pra Biovida. Então, agora é mais cedo, agora de manhã, né? Eu tava conversando no WhatsApp com a Kel, parece que o pai do amigo dela lá da turma dela morreu de Covid. O pai do menino morreu. De quem? Nossa, velho. Lá de Brasília, eu não conheço não, mas estavam dizendo aí, porque Tá, eles estudam na mesma turma. a Raquel, Oi? no caso, é porque você falou pelo nome, eu não conheço. Aí Ah, ela tá. É minha namorada. é a sua namorada, né? É, o Pensei que fosse amigo alguém. dela, ele morreu. Entendi. Eu tive um professor aqui de São Luís, ex-professor, meu professor de inglês do colégio da época, Pedro, foi meu professor, né? Ele faleceu, professor de inglês, muito gente boa. Tá tenso, gente. Realmente a gente tem que se cuidar aí, tá? Toma cuidado. Seria bom realmente, Pedro, ver, cara, em algum lugar aí, às vezes, na Vital. Você falou que você foi na Vital e eles te encaminharam para Biovida? Foi, É porque eu passou fiz no consulta, né? teste. É porque aí o cara falou que o teste rápido não presta e o teste de sangue também não é confiável. Aí me mandaram, ele passou receita, aí me mandaram para Biovida e eu marquei. Tipo, eu marquei na sexta. Na verdade, eu fui lá sexta e marquei para segunda. Aí eu fiz e já deu negativo. Só que eu fiz a segunda semana passada, né? O E aí hospital deu particular também não quer negativo. pegar Covid, né? E Mas, aí mas assim, gente, eu fiz ou o do nariz. eu fico tão preocupado com essa situação, porque assim, eu, por exemplo, estava fazendo terapia lá na Biovida. Eu parei de ir, porque um dia eu cheguei lá, tinha 25 pessoas sentadas para fazer teste, de um dia para o outro, assim. E eu via gente que eu conhecia, e eu ficava tipo, mano, o que vocês estão fazendo aqui, povo de Firminópolis, tá ligado? Tava uma galera lá, eu tava no meio do cacete, porque eu sentei pra esperar, que lá já tá tudo reservado, tudo já tá com todo o espaçamento lá feito, né? Se chegar muita gente, professor. E aí, literalmente, uma mulher do meu lado falou no telefone que a irmã dela tava com Covid. Eu comecei a entrar em desespero. Aí é Eu falei, mano, tenso. nem entendo que eu vou ficar aqui, mano. Pois é, mano. É. Realmente é complicado, porque fala pra gente ir, mas a gente chega lá e não sabe como é que tá a situação, né? Pode até ser pior ir. Não, e assim, infelizmente, Pedro, esse negócio é tão complexo que às vezes você tá com medo de ser contaminado e às vezes é você quem tá contaminando, né? Então a gente realmente não sabe, todo mundo meio perdido, né? Sim. Mas fica bem aí, cara, você se mantém uma boa alimentação aí, faz o possível aí, tomara que não seja Covid, né? Tomara que seja uma gripe aí meio forte. É, tomara. Tá. Ó, vamos voltar aqui no exemplo 7. Esse exemplo ele é teórico, então eu não vou desenvolvê-lo lá no Note, que ele já está desenvolvido aqui, e às vezes a gente vai desenvolver lá e aí perde o raciocínio com a questão, porque como ele é teórico, a gente vai ter que ficar voltando ao enunciado a todo momento. Então, como que ele resolve esse tipo de problema, gente? É importante vocês pensarem sobre isso, tá? Até anotarem aí, porque quando é teórico, você não tem valor algum, você tem que deixar tudo em função das letras, tá? Então, como que ele faz isso? Como que ele define isso? Ele fala assim, ó, sejam L menos R, L e L mais R os lados do triângulo em que L e R são reais positivos. Aí, aqui que está o pulo do gato, né? Ó, pelo perfil da Andressa aí, que ela acabou de desativar a câmera, olha o gatinho lá do perfil dela, né? Ó, Andressa, já que você estava com o gatinho, olha o pulo do gato, né? A parte mais difícil desse exercício é sair daqui, do enunciado, e chegar nisso aqui, em uma característica, né? Em uma interpretação a partir do problema. Como que ele faz isso? Tá? Anota aí, por favor. Sublinhe, destaquem esse L menos R, L e L mais R, e fala que isso aqui veio de uma progressão aritmética. Tá? Sempre que ele falar em progressão aritmética para triângulo, vocês vão usar essa ideia aqui. Um lado menos um raio dessa progressão e o outro lado e a outra medida, que nesse caso vai ser a hipotenusa, é a soma dos dois. É a soma de um lado de referência mais um raio. Vai ser assim, sempre assim. Falou
lados, que os lados de um triângulo formam uma progressão aritmética, esse é o padrão. Um valor intermediário, um valor menor e um valor maior. Sempre assim. Se eles falarem, por exemplo, valor de os lados de um retângulo formam uma progressão, os lados de um retângulo não, né? Teria que ser uma outra figura aí, talvez. Por exemplo, um retângulo, se ele falar retângulo, que a base e a altura formam uma progressão, aí o que você faz? São dois valores diferentes. Então, aí você fala que um é o lado e o outro é o lado mais raio. Se tiver alguma figura geométrica que são 3 medidas, como um triângulo, aí você pega um valor intermediário, um valor menor e um valor maior. Se forem 4, vocês pegam. A dica é sempre assim, em vez de pegar o lado mais raio, lado mais 2 raios, você pega assim, ó, lado menos raio, lado mais raio e lado mais 2 raios. Por que isso, gente? Por que a gente sempre pega um valor menor e depois um valor maior? Porque se a gente soma todos eles, esse negativo do raio vai anular esse positivo aqui. Né? Então, aqui eu estou falando de raio, mas é razão, né? Porque aqui a gente acaba falando razão, como é progressão aritmética, tá? Se eu somo todos esses valores, eu vou ter 3 L's. Então, eu reduzi já uma incógnita. É sempre bom fazer isso, tá? Fica a dica. Então, ele traduziu aqui a progressão aritmética e os lados do triângulo. Né? O L é um lado de referência e o Rzinho é a razão da progressão aritmética. E aí ele desenvolve o teorema de Pitágoras. Então, quais foram aqui as duas interpretações? Né? Quando ele fala de triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras é aplicável a ele, por ser um triângulo retângulo. E quando ele fala de progressão aritmética, eu transformo essa progressão em L menos R, L e L mais R. Tá? Com essas duas conclusões aqui, eu consigo resolver o problema, porque ele já tinha me falado lá no outro trecho que eu tinha tangente. Então, esse exercício ele se divide em 3 etapas. Vocês querem anotar aí, por favor? A primeira etapa é essa conclusão da progressão aritmética. Essa é a primeira etapa dele. Como é um exercício teórico, é importante vocês fazerem algumas observações, né? Muito melhor do que sair fazendo, só copiando a resolução. As anotações são mais importantes do que a resolução, porque as resoluções vocês já têm aí no livro de vocês, né? O mais importante é entender isso aí. Então, a primeira etapa é a relação da progressão aritmética. A segunda etapa é a aplicação do teorema de Pitágoras. Ele falou para a gente que é um triângulo retângulo, então eu aplico o teorema de Pitágoras. Pronto? E a terceira é a aplicação da tangente. Por quê? Porque lá na última frase do enunciado, ele traz para a gente a ideia da tangente. É sobre a tangente que ele quer. Então, progressão aritmética, teorema de Pitágoras e tangente. Eu venho, crio uma relação e falo que os lados se relacionam por essa característica de progressão. Eu aplico o teorema de Pitágoras. Como assim? Como que eu sei que o L mais R é a hipotenusa aqui no teorema de Pitágoras e as outras duas medidas estão do lado direito? Porque se eu tenho uma soma dos dois valores e os outros é só um lado e o outro é um lado menos o outro, né? É um lado menos a razão, então o maior valor possível é a soma dos dois. Sempre vai ser assim, né, gente? Desenvolvo o teorema de Pitágoras, isolo, corto o que eu tenho de cortar, e aí como que fica isso? Sobra que o lado é igual a 4 vezes a razão. Olha aqui, ó. Quando eu desenvolvo esse lado aqui, deixa eu dar um zoom. Aqui é tranquilo, isso aqui não é problema não. Quando eu desenvolvo esse quadrado, eu tenho L ao quadrado mais 2 vezes L mais R ao quadrado. Ele desenvolveu isso aqui, ó. E quando eu desenvolvo do lado de cá, eu tenho L ao quadrado, que eu já tinha antes, mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, ele fica assim. Existem muitos valores iguais de um lado da igualdade com o outro. Então, eu vou cortar esse L ao quadrado, vou cortar esse R ao quadrado, vai sobrar 2 RLs, né? 1 L ao quadrado e esse menos 2 RLs. Isso aqui passa para lá, fica 4. Corta um L com o outro, fica L igual a 4R ou 4R igual a L. Pronto.
reduzir uma incógnita, porque agora, onde aparecer L nos meus lados, eu posso reescrevê-lo como 4R, e é isso que ele faz. Um lado, então, fica sendo 4R menos R, que é 3R, o outro fica 4R, e o outro é 4R mais R, que são 5Rs. Ele faz isso aqui. Ó. Estão acompanhando? Alguma dúvida? Depois, pode falar. Só ia falar que sem dúvida. Ah, beleza, obrigado. Como ele fala que a tangente de x, né, e o x é a medida do menor ângulo, então ele vai pegar a menor medida, circula esse L menos R e fala menor medida. Está relacionado à interpretação do problema lá em cima de novo, tá? Então a tangente tem essa parte aqui, ó. Por quê? Por que não L e por que não L mais R aqui em cima? Porque ele tinha falado que o x é o menor ângulo. O menor ângulo vai se relacionar, né? Ele é oposto à menor medida. Se vocês quiserem até anotar, assim fica bom, tá? Então eu falo que a menor medida, que é o L menos R, vai ser dividido pela outra medida, né? Por que outra medida? Porque a gente está falando de tangente. Em tangente não entra hipotenusa. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Fica, então, 3R's divididos por 4R. Corta um R com o outro, fica 0,75. Esse problema, no Enem, tá? O Enem, ele não costuma trazer questões teóricas assim. As respostas do Enem são mais numéricas. Ele dá exemplo numérico e a gente calcula o exemplo numérico e dá uma resposta lá, marca uma alternativa. Mas esse problema ele é interessante, por quê? Porque ele envolve, em 3 linhas, 4 interpretações, né? A progressão aritmética, o triângulo Pitágoras e as duas relacionadas à tangente. Quais são as duas relacionadas à tangente? Que tangente é seno sobre cosseno e que o x é o menor ângulo. Então, dentro da categoria da tangente, ele tem aí 2 características, né? O que é a tangente, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, e a ideia é de resgatar que o x é o menor ângulo, então ele vai se relacionar com a menor medida. Então, eu queria trazer esse exercício aí como o primeiro mesmo, porque ele é mais pesadinho, né? Quando é teórico é mais chato. Gente, mais uma vez aí, ó, o Luan, o Júlio, cadê esse povo? Luan e Júlio, eu não... Faz tempo que eu não vejo o Júlio. Vocês viram o Júlio por aí? Eu tô aqui. O Luan, eu vi Tô aqui aqui agora. também. Nossa, Júlio, faz tempo que eu não te vejo, cara. Ativa essa câmera aí, deixa eu ver. Vamos ver se você tá acordado. A cara da Ana Letícia entrando no celular, assim, ela só fazia. Vocês são engraçados demais. Às vezes a câmera de vocês trava E tem eu? nas posições mais engraçadas. Nada curiosa. Ana Letícia. Sua câmera deu uma travadinha aí no seu cabelo, assim, pra cima, Ana Letícia. É isso que eles estavam falando, eu acho. Ah, é porque minha internet. Júlio, deixa a câmera ativada, cara. Me ajuda aí, não tem problema não. Os meninos já te viram com cara de sono. Vou deixar, eu só tô conversando com minha mãe um negócio aqui, rapidão. Aí. Conversando com a minha mãe no negócio. É. Sua mãe não tá trabalhando? Tem Ela veio aqui em casa, tá uma lereia aqui, brigada. Ih, uma lereada danada. Nossa, não aguento não. Então tá, ó, esse conteúdo aqui, ele agora para frente fica bem mais tranquilo, porque ele vai resgatar conceitos que a gente já conhece, área de retângulo, área de triângulo, então vamos aproveitar isso aqui para a gente entender um pouco. Então ele traz aí as áreas de figuras planas, e aí o que ele está falando aqui nesses parágrafos? Ele está falando que às vezes, para a gente calcular áreas de figuras, a gente precisa adotar unidades de medida. Então, para tudo a gente precisa de unidade de medida. Como assim? Se eu estou falando de área, a unidade de medida, para esse caso aqui, é cada um desses quadradinhos. Então, se a gente estivesse trabalhando aqui em centímetros, então cada quadradinho desse aqui teria 1 centímetro quadrado. Se for um terreno muito grande, ou um terreno aí de uma casa, ou alguma coisa nesse sentido, cada quadradinho seria 1 metro quadrado. Sempre quadrado, né? 1 metro, 1 por 1, ele é quadrado. Então, só que aí, quando a gente faz para essa figura curva aqui, por exemplo, o que a gente percebe? A gente percebe que essa unidade, por exemplo,
Vamos supor que isso aqui seja um retângulo de 25 por 20, né? E aí a minha unidade de 1, às vezes, não é suficiente para pegar aí todos os detalhes das curvas. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui e quebrar esses quadradinhos em quadrados menores para aumentar a minha precisão aqui do cálculo da área. Faz sentido? Por quê? Porque às vezes eu pego esse quadrado aqui, ó, esse quadrado aqui, por exemplo, tem região de fora, eu não peguei toda a região interna. Se eu dividisse ele ao meio aqui, dividisse ele em 4 quadradinhos menores, esse quadradinho e esses aqui de cima ficariam melhor definidos, né? Então eu teria mais precisão. Ou seja, quanto menor a minha unidade, mais precisa é a minha medida. Anota isso aí, por favor. Quanto menor a unidade, maior é a precisão. Tá? Então, ele está falando um pouco sobre isso, ele resgata a ideia de unidade de medida e destaca aí a questão da precisão. E aí ele traz algumas unidades de medidas diárias para a gente, né? E transforma isso. Aqui, ó, eu vou falar para vocês. Os alunos de engenharia civil têm dificuldade com isso aqui. Por quê? Porque não aprende na época da escola, ó. E aí chega lá, erra a unidade de medida e dá uma resposta totalmente incoerente. Por exemplo, ele descobre 1 quilômetro quadrado e aí ele em vez de transformar para 1 milhão de metros quadrados, 1 quilômetro quadrado, gente, representa 1 milhão de metros quadrados. Como que vocês vão fazer isso, tá? Isso aqui eu vou destacar com vocês, que eu quero que vocês anotem aí e tirem dúvidas comigo, porque isso aqui é útil mesmo, tá? Para qualquer Professor, faculdade que vocês forem fazer. Oi, professor, pode falar. tipo, 2.000 metros quadrados não é equivalente a 2 quilômetros quadrados, então. Não é, Pedro. Esse é o pega principal. Se você entendeu que isso não é verdade, já é meio caminho andado, entendeu? Não, é porque assim, o que acontece? Esses dias eu tava fazendo uma conta lá na loja e lá a gente tem que projetar o tamanho que fica a área que vai colocar os painéis e tal. E aí, pra mim, deu 2.000 metros quadrados e eu levei em consideração que eram 2 quilômetros. Aí meu pai veio falar que não e eu fui discutir, falei, não, claro que é. Claro que É é, 2, óbvio. pô, é óbvio. Nossa, e assim, eu fiquei nessa dúvida, tá Olha que ligado? legal, essa aula de hoje, então, vai dar para você realmente chegar no seu pai e falar assim, pai, desculpa. Eu pedi desculpa, você tá doido? Né? Olha só que oportunidade, Pedro, que você vai ter hoje. Ah, não, moço, nós dois a gente se quebra no pau aqui, mas não Olha sabe só, quem tá errado. isso é muito legal. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma bem simplificada, porque essas coisas parecem que quanto mais simples, mais sentido faz. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar aqui um quadrado e vou falar que esse quadrado ele tem 1 quilômetro quadrado. Se ele tem 1 quilômetro quadrado, o que significa isso? Significa que ele tem aqui embaixo 1 quilômetro e aqui do lado 1 quilômetro. Isso é tranquilo de perceber, tudo bem? Aí eu vou colocar do lado, eu vou até copiar isso aqui para ser exatamente igual. E aí eu vou colocar ele bem aqui do lado e vou falar o seguinte, esse quadrado é o mesmo, só que agora eu vou colocar ele em metros. Então, se eu tenho 1 quilômetro são 1.000 metros. Isso aqui também é tranquilo de lembrar. Então eu tenho 1.000 metros do lado de cá e 1.000 metros do lado de cá. Quando eu multiplico um pelo outro para calcular a área disso, aí beleza, aqui eu tenho 1 quilômetro quadrado. 1 vezes 1, km vezes km, km ao quadrado. Quando eu tenho 1.000 de cada lado, eu tenho 1.000 vezes 1.000. 1.000 vezes 1.000, eu vou repetir os zeros, né? Eu tenho 3 zeros de um e 3 zeros do outro. E fica, então, 1 milhão de metros quadrados. Simples assim. Entenderam isso? Conversa comigo. 1 quilômetro quadrado, então, são Entendi. 1 milhão de metros quadrados. Se eu estivesse falando em 2 Entendi. quilômetros quadrados, Pedro, aí o que eu teria que fazer? Eu teria que falar assim, ó, eu não sei exatamente qual que é aí o formato aí da sua figura, tá? Ô Luan, é seu pai, é? Quem que é esse aí? É meu avô. Seu avô? Fala pra ele que não pode sair da rua, não, que ele é do grupo de risco.
Professor, Oi, Pedro. na questão das placas, elas são retangulares, mas a gente ia colocar numa área quadrada. Quadrada mesmo. Elas se colocam uma do lado da outra dá certo. Entendi a ideia. É essa proporção aí mesmo, é 2 metros para 1 metro. Cada Isso. placa é desse jeito. Isso. Aí o que você vai fazer? Se você colocar aqui a mesma ideia, são 2.000 metros vezes 1.000 metros. Aí ficam, então, 2 milhões de metros quadrados. Uma outra forma bacana de perceber isso é o seguinte. Em 1 quilômetro, se eu transformasse eles, se eu fizesse aqui quadradinhos aqui, ó, e cada quadradinho aqui minúsculo tivesse 1 metro, eu teria 1.000 quadradinhos aqui. E aqui eu teria, 1.000 vezes 1.000. na lateral, 1.000 de novo. 1.000 vezes 1.000, 1 milhão de quadradinhos caberiam, 1 milhão de quadradinhos de metro quadrado caberiam dentro de 1 quilômetro quadrado. Certo? Certo. Então 2.000 metros por 2.000 metros daria 4 milhões de metros quadrados. Muito bom. No Aí caso, agora, 2.000 metros quadrados. agora a gente começa a explorar isso, né? Se eu tenho 2.000 por 2.000, isso são 4 quilômetros quadrados ou 4 milhões de metros quadrados. 4 quilômetros quadrados. Meu Deus. Então, aquele 2.000 por 2.000, que é 2.000 quilômetros quadrados, não, 2.000 metros quadrados, significava que eram 4 quilômetros quadrados. Não. Aí tem que tomar cuidado. As suas dúvidas são muito boas, Pedro, porque são realmente as dúvidas que o pessoal tem quando entra na faculdade, porque essa discussão acaba não sendo feita na escola. Se ele é um quadrado de 2 por 2, aí 2 quilômetros por 2 quilômetros, aí eu tenho, beleza, 4 quilômetros quadrados. E aí, sempre que você falar em quilômetros quadrados, a partir de agora, esse termo aqui, ó, km ao quadrado, vai ser substituído para todos esses zeros aqui, ó, com esse metro ao quadrado. Então, na prática, o que significa isso? Significa que eu pego esse K significa 1.000, tá? Então, eu vou falar a mesma coisa agora de uma forma diferente, olha só que legal. Quando eu tenho aqui essa continha aqui, eu vou arrastar ele um pouquinho para o lado. Deixa eu até maximizar aqui para a gente ter mais recursos. Então, eu estou fazendo 1 km vezes 1 km. Aí, olha só que interessante, ó. Na prática, por que ele fica sendo 1 milhão, tá? Vou falar para vocês. O K sempre representa 1.000, tá, gente? Em matemática, esse K minúsculo é 1.000. Então, se eu coloco 1 km vezes 1 km, o que significa isso? Significa que eu vou pegar cada um desses aqui e vai ficar duplicado, né? Então, eu vou ter 1 ao quadrado vezes K ao quadrado vezes M ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. K ao quadrado, como K ele é 1.000, fica 1.000 vezes 1.000, né? O K também pode ser 10 elevado à terceira, tá, gente? Tem essas duas formas aí que costumam aparecer desses dois jeitos. Aqui, então, o K eu vou transformar para 1.000 ao quadrado. Então, vai ficar 1.000 ao quadrado. E o M eu vou repetir. Como 1.000 ao quadrado é 1 milhão, mas isso também é 10 elevado à sexta, aí eu posso traduzir isso aqui para 1 vezes 1 milhão. Vou colocar bem passo a passo aqui. Vezes metro ao quadrado. E aí, como que vai ficar? 1 vezes 1 milhão? 1 milhão, né? 1 milhão de metros quadrados. Faltou um zero. Faltou um zerinho aqui. Eu vou pegar isso aqui, vou arrastar para cá. Vou colocar um zerinho aqui. Eu colocado 100 mil aí. Coloquei 100 mil, né? Aí pronto. Esses tantos de zeros aqui, eu posso reescrever ele, né, na forma exponencial. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu coloco 10 elevado à sexta metros quadrados. É tudo a mesma coisa. Certo? Certo. Da mesma forma, o contrário. Então, quando eu estou falando de transformar quilômetros para metro, beleza. Mas e quando é centímetro para metro? Aí eu tenho que lembrar que eu preciso de 100 centímetros para ter 1 metro. Então, se eu estou falando de 1 centímetro quadrado, significa que é uma das 100 partes multiplicadas por uma das 100 partes. Como assim? Ó,
que vocês fazem, né? Quando vocês têm a dúvida do centímetro quadrado. Primeiro que 1 centímetro quadrado é um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Quando o pessoal vai converter isso para metros, eles esquecem de trazer aqui, ó, esse sinal negativo do expoente. E aí acaba colocando positivo. E eles acabam falando, sem perceber, que 1 centímetro quadrado é 10 elevado à quarta metros quadrados, que não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque 10 elevado à quarta é 10 mil. Como que 1 centímetro quadrado pode valer 10 mil metros quadrados? A verdade é que a gente acaba fazendo a conta sem pensar na resposta, sem pensar no que ela significa. Por isso que dá esse tipo de erro. Porque se a gente pensasse, acabava verificando que tem alguma coisa errada, né? Então, por que 1 centímetro quadrado ele é 0,0001 metros quadrados? Porque 1 centímetro ele é 0,01 metros. Concorda comigo? Ou alguma dúvida em relação a isso? Vamos fazer uma regrinha de 3? Fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Aqui é o metro e aqui é o centímetro. Se eu coloco 1 metro do lado de cá, quanto que eu tenho que colocar do lado de cá? Sei. 100. Se eu quero descobrir 1 do lado de cá, aqui vai ser x, tudo bem? Aham. Vou multiplicar cruzado, vai ficar 100x